Vamos falar sobre análise de sentimento. Esse vídeo é o primeiro dessa série de análise de sentimento, então se você ficou curioso, eu fiz aqui uma apresentação de slides justamente para me ajudar a me guiar aí nessa missão de hoje. Passar um pouquinho do contexto, tá, de análise de sentimento. É uma área grande de pesquisa, tem muito material na internet e muito artigo científico estudando isso. É importante a gente trazer isso para o canal com essa conotação do artigo científico e dos pesquisadores que estudam a área. Um artigo publicado em 2014 que faz um apanhado sobre os algoritmos de análise de sentimento. Isso também é importante, né, fazer esse crédito, a citação ao artigo. E depois, se vocês quiserem essa apresentação, manda mensagem para mim, tá? No canal, @eu-sou-lelis. Então, caso vocês queiram, posso colocar no ResearchGate também. A análise de sentimento, e aí eu vou passando as siglas, caso o pessoal queira buscar na internet, né, os termos. Então, a análise de sentimento, SA, é um campo de pesquisa em andamento na área, tá certo, de mineração de texto, text mining. Então, você vai ver isso lá em text mining, subordinado tem análise de sentimento. A análise de sentimento ou mineração de opinião, tá certo, é o estudo computacional das opiniões, atitudes, emoções, sentimentos e subjetividade das pessoas em relação a uma entidade, através do texto. E aí as duas expressões, análise de sentimento e mineração de opinião, são intercambiáveis às vezes. Tem alguns autores que fazem uma distinção bem clara entre os dois. Mas aqui a gente vai trabalhar em conjunto, tá? Expressando um significado mútuo, ok? Então a mineração de opinião extrai e analisa a opinião das pessoas sobre uma entidade, enquanto a análise de sentimento identifica o sentimento expresso em um texto e o analisa. Tem uma pequena diferença aí, você pode não ter a opinião muda com o tempo, aquele sentimento está associado ao tempo. É como se eu dissesse que a análise de sentimento é uma fotografia que eu bati e a mineração de opinião tem mais uma ideia de processo. Os conceitos, por isso que os conceitos às vezes são intercambiáveis, tá? Depende muito do autor, ele fazer uma conceituação bem clara no início do artigo dele, e aí o restante do artigo a gente sabe do que ele está falando, como ele está entendendo os conceitos. Então, pessoal, ó, é isso, eu queria agradecer muito. Te passo um pouco do básico, um pouco de contexto. Então, se você ficou curioso,